Boa noite e sejam todos bem-vindos. Em nome do Instituto Cultural Romeno, agradeço a todos a vossa presença nesta cerimônia de entrega dos títulos honorários Amicus Romaniae, edição 2015. Para começar, tenho a honra de dar a palavra à Sua Excelência Vasile Popovici, o embaixador da Romênia em Portugal. Faça o favor, senhor embaixador. Excelentíssimas senhoras e excelentíssimos senhores, caros amigos, é com a maior alegria que acolhemos a edição deste ano da entrega dos prémios Amicus Romaniae na nossa nova sede. Doravante, este espaço passa a fazer parte da nossa imagem da marca, com a qual nos identificamos com entusiasmo. Sejam então bem-vindos a essa nova Casa da Cultura Romena, aberta no coração do bairro mais bonito da bonita Lisboa. Agrada-me particularmente entregar, em nome da Embaixada e do Instituto Cultural Romeno, os diplomas Amicus Romaniae. São uma forma de expressar o nosso agradecimento e de reconhecer os méritos das personalidades portuguesas que facilitarão a aproximação entre as nossas culturas. De forma a dar mais peso a este momento, limitamos o número anual dos diplomas a um máximo de 10. O título que será hoje atribuído, o do amigo, pode parecer um pouco estranho. Os nove magníficos desta noite são declarados amigos de um país amigo. É um título que nunca se perde e receio que seja um título que não pode ser entregue, embora nós o façamos, uma vez que os nossos amigos assumiram esse papel de amigo, faz já algum tempo, no momento em que depositaram a sua confiança em nós, em que decidiram colaborar com o Instituto Cultural Romeno e em que colaboraram verdadeiramente de forma tão aberta e generosa. Foi assim que reconfirmaram, por sua vez, a imagem de um país, Portugal, que para os romenos e para todo o mundo é o sinônimo de hospitalidade e de boa vontade. Dou o meu parabéns aos premiados deste ano e peço-lhes que fiquem sempre perto da instituição situada na Rua do Barão, do número 10. Muito obrigado. Tenho agora o prazer de chamar ao palco o diretor do Instituto Cultural Romeno em Lisboa, Dr. Daniel Nicolescu. Boa tarde, sejam bem-vindos. Como vocês já sabem, o Instituto Cultural Romeno mudou da casa, uma casa cujas vibrações espero que estejam a sentir. Relembro agradado o serão da inauguração, bem como o outro que seguiu logo depois e que constou numa exposição de fotografia e no encontro entre os membros da diáspora romena no âmbito do programa Meu Lar, promovido pela Embaixada da Romênia. Após os discursos oficiais e a projeção de um filme, seguiram-se os comentários à volta do tema da noite, Țara Oașului, região histórica do noroeste romeno. O final foi inesperado e, permitam-me, apenas possível nos sonhos. Conversas entre os participantes dentro da nossa nova sede, bem como na rua.
No final do evento, o ambiente normalmente cordial tornou-se ainda mais caloroso e informal, como se de uma festa de velhos amigos se tratasse, numa casa que todos sentíamos ser nossa. Eis que finalmente pronunciei a palavra que rege este acontecimento: amigos. E relembro as palavras de Ralph Waldo Emerson: as joias de uma casa são os amigos que a frequentam. Digo com toda a convicção que é disso que se trata no nosso caso, cá na nova sede. As suas tão bonitas paredes, o chão antigo pelo qual passaram decênios da história, o sopro da alfama, a tão impressionante vizinhança, a Catedral, San António, enriquecem enormemente o prestígio destas instalações, mas o seu verdadeiro brilho vem dos amigos que por cá passam. Cada vez mais numerosos, cada vez mais próximos. Nesta noite, a Embaixada da Romênia e o Instituto Cultural Romeno tem o prazer de nomear alguns deles, que nos apoiaram de forma constante e que nos ajudaram a sentirmos-nos em casa aqui, em Portugal, país cujo espírito de descobridores completou as nossas diligências e tornou-nos mais fortes. Muito obrigado. Passaremos agora à apresentação dos nossos galardoados desta noite. Começamos por ordem alfabética e cabe a mim apresentar um importante representante do Museu Nacional do Azulejo, temos 2 esta noite, que deu um grande apoio a um projeto artístico de grande importância no ano passado. Trata-se da exposição de Cristina Bolbora, uma exposição de cerâmica que já viajou em Lisboa, agora está em Coimbra e que continuará a viajar, porque em junho vai para Viseu. Estou a falar do grande apoio do nosso amigo, Dr. Alexandre Paes, historiador de arte, curador e um excelente orientador de visitas guiadas, como podemos comprovar na inauguração de Coimbra. Faça o favor de subir ao palco. Ora, boa tarde a todos. De facto, não sei muito bem o que é dizer, não tinha preparado nenhum discurso para esta ocasião. Tenho que agradecer ao Sr. Embaixador da Roménia em Portugal, Sr. Vasili Popovici, ao Sr. Diretor do Instituto Cultural Romeno, Sr. Daniel Nicolescu, e ao Vice-Diretor Gelo Savonea. Espero ter pronunciado bem os nomes todos. E a toda a equipa do Instituto Cultural Romeno, em especial à Roxana, que foi sempre a nossa interlocutora em todo este projeto da exposição da Cristina Bolborea. Mais do que amigos, de facto, os laços que unem Portugal e a Roménia remontam à própria cultura romana, tão próxima aqui deste espaço do teatro romano. O próprio nome do país, Roménia, vem exatamente dessa cultura que nos une. Estando tão distantes na geografia, estamos nos extremos exatamente do Império Romano, acabamos por nos encontrar aqui e relembrar esses laços que nos unem de raiz, não sendo agora como irmãos, mas como amigos, num novo contexto. Portanto, esperemos que esta relembrança desse passado comum dê novos frutos no futuro. Obrigado. A temporada da Escola da Noite iniciou com uma peça de teatro do dramaturgo romeno Matei Wisniewski. Ficámos especialmente impressionados pela forma muito particular de esta peça ter sido pela primeira vez posta em palco. E queremos agradecer desta forma ao seu encenador, o diretor artístico do Teatro da Cerca de São Bernardo e ao administrador deste mesmo teatro, com o qual já temos uma colaboração desde 2011. Façam o favor de subir ao palco o Dr. António Augusto Barros e o Dr. Pedro Rodrigues. Boa tarde.
Senhor Embaixador, Senhor Diretor do Instituto Cultural Romeno, nós queremos agradecer, estamos realmente muito agradecidos e honrados com esta distinção de amigos romenos, e queremos ao mesmo tempo dizer que esta aventura que foi montar uma peça do Matei Wisniewski se deve não apenas aos dois, mas o teatro é realmente uma arte coletiva, deve-se a uma equipa grande de trabalho que envolveu atores, cenógrafos, músicos, iluminadores, etc., da Companhia e do Teatro da Cerca de São Bernardo, da Companhia à Escola da Noite. E queremos dizer que no início, embora não vos queira tirar muito tempo, queria-vos dizer apenas que a decisão de montar uma peça de Matei Wisniewski, neste caso uma peça que acabou por ser estreia mundial, nós não sabíamos ainda quando escolhemos, mas a ideia que houve foi de um texto, apenas um texto que nós gostamos, sem outra conotação. Não estávamos a pensar que era um texto romeno ou um texto de outra nacionalidade qualquer. A companhia faz questão de ser uma companhia de repertório, uma companhia que escolhe textos clássicos ou contemporâneos de qualidade literária. E era isso que se nos apresentava, assim, o texto de Matei Wisniewski, um texto de grande qualidade literária e teatral, que ao mesmo tempo fazia também homenagem a um grande autor que influenciou também o teatro no século XX, Eugênio Ionesco. Mas depois trata-se daquilo que nós, que fazemos teatro, beneficiamos, não é? Que é a grande aventura de montar um texto. É preciso conhecê-lo, é preciso conhecer o contexto, e aí nós fomos conhecer realmente o país, as pessoas do país que estavam ali retratadas, todo o ambiente à volta, uma época muito especial, de anos de chumbo. Nós vivemos também uma época parecida, e essa fascinante aventura foi a fascinante aventura de conhecer as afinidades culturais e as diferenças culturais de um país como a Roménia, que nós ignorávamos tanto. E saímos daí dessa aventura com muita vontade de continuar a conhecer e a aprofundar esse conhecimento e esses laços. E é isso que nos propomos. Isto é um incentivo, este prémio, este estatuto é realmente um incentivo e um passaporte para o futuro. Espero que realmente continuemos esta relação. Dou os parabéns pela nova sede e felicidades para os novos tempos que aí vêm, que prometem muito. Nós ficamos já amigos também desta nova sede, que é encantadora, e também reafirmamos a vontade que temos de continuar a receber iniciativas e desenvolver coisas no domínio da divulgação da cultura romena, na nossa casa, no Teatro da Cerca de São Bernardo e na Escola da Noite em Coimbra. Muito obrigado. Será possível? Muito obrigado. O próximo galardoado desta noite é um grande amigo da Roménia por várias razões. Primeiro, porque se interessa de tudo o que significa a cultura romena. Segundo, porque já apoiou vários projetos nossos. E terceiro, porque facilitou parcerias com importantes instituições de Portugal. Estou a falar da Câmara Municipal de Cascais, estou a falar do Espaço Memória dos Exílios e estou a falar da Rede Portuguesa dos Museus. Por tudo isso, por todos os projetos que juntamente concretizamos e por todos os projetos que haveríamos de concretizar no futuro, agradeço e chamo ao palco o Dr. António Carvalho, diretor do Museu Nacional de Arqueologia. Senhor Embaixador, Senhor Diretor, Senhor Subdiretor, Senhor Vice-Diretor, quando vinha para cá pensava no que é que deveria dizer. E agora ao ouvir as intervenções dos anteriores homenageados e das minhas amigas, não vou dizer aquilo que pensava que ia dizer, vou antes, visto que do Império Romano já foi falado, vou antes dizer que o seguinte: a Roménia tem estado sempre presente na minha vida. Descobri muito cedo a Roménia
quando percebi, quando trabalhava ainda muito jovem no Museu Biblioteca Conde de Castro Guimarães, que Mircea Eliade era leitor da Biblioteca Conde de Castro Guimarães, que durante o período que foi adido cultural e cônsul da Roménia em Portugal, nesses anos de chumbo que há pouco foram recordados, vivia, as pessoas sabem que vivia na Elias Garcia, mas houve um período de 2 anos que viveu na Rua da Saudade, número 13, em Cascais, e ali, inclusive, faleceu a sua mulher, e, portanto, tinha uma filha adotiva e frequentava a Biblioteca Conde de Castro Guimarães, onde requisitava os livros para... Havia leitura domiciliária, que era uma invenção do Dr. Branquinho da Fonseca, e, portanto, requisitava os livros para leitura domiciliária. E, portanto, pude ver, muito novo, a assinatura no livro dos leitores do Mircea Eliade. Nunca me largou o Mircea Eliade, nunca me largou o Luciano Blaga, nunca me largaram o professor Buesco e nunca me largou o Scarlatti Lambrino. Obviamente que, como foi aqui referido, tenho dado o meu contributo e dei o meu contributo para que não se perdesse esta ligação entre Portugal e a Roménia, que obviamente tinha muitas matizes, que tem que ser analisada no contexto da época, mas que contribuía para perceber um pouco como Portugal era visto, principalmente na década de 40, a partir de outros olhos. Depois desta relação de um conjunto de romenos que vieram para Portugal, várias razões, a razão porque veio Luciano Blaga não é a mesma razão, ou Mircea Eliade não é a mesma razão porque vem, por exemplo, o professor Buesco ou Scarlatti Lambrino, não é a mesma razão, mas o que é certo é que, percebendo esses contextos, tenho agora, enquanto diretor do Museu Nacional de Arqueologia, que privar também com outro destes romenos, com Scarlatti Lambrino. Ainda hoje pensava nele, porque quando se dá a sua chegada a Portugal, o segundo diretor, o professor Manuel Heleno, diretor do Museu Nacional de Arqueologia durante a partir da década de 30 até à década de 60, recebeu um conjunto de professores estrangeiros que tinham vindo para Portugal, mais destacado na epigrafia, Scarlatti Lambrino, e um casal de alemães que ficou muito célebre também na arqueologia portuguesa, o casal Leisner, Georg e Vera Leisner, e recebeu no museu, e o professor Scarlatti Lambrino, que era simultaneamente professor na Universidade e epigrafista do Museu Nacional de Arqueologia, pôde publicar bastante documentação do museu. Portanto, na publicação oficial do museu, o Arqueólogo Português, ou em outros textos que nós podemos observar publicados na época, está sempre presente a obra de Scarlatti Lambrino. Portanto, eu nos últimos 30 anos de vida profissional tenho vindo a acompanhar esta história da Roménia, principalmente a história do século XX, visto que a outra, aquela que remete para uma época em que o Império Romano, nomeadamente no século I depois de Cristo, atingiu a sua maior amplitude, são 2 territórios, como foi muito bem referido pelo meu colega, são 2 territórios que pertenciam parte da mesma região e do mesmo império, e o império onde se falava a mesma língua, o império onde se podia circular com o estatuto de cidadão romano, o império onde se podia transacionar com a mesma moeda. Ou seja, um império que pré-anunciava Schengen. É nesse espírito que eu me relaciono, agradecendo muito uma vez mais, Sr. Embaixador, Sr. Diretor, Sr. Subdiretor, a forma como, muito antes dos prémios, eu fui recebido como amigo da Roménia. Muito obrigado. Impulsionada pelo nosso tão querido amigo, o Dr. António Carvalho, em 2013, uma reunião no Espaço Memória dos Exílios de Cascais viria a pôr as bases de uma forte parceria. A mesma concretizou-se em 2014, ano colocado sob o signo do poeta e diplomata romeno Lucian Blaga, cuja passagem por Estoril beneficiou, a partir desse ano, de uma estátua na Avenida Clotilde. Postais, documentários, exposição e palestras dedicados a Lucian Blaga, bem como a comemoração dos 100 anos da Primeira Guerra Mundial, levaram a cultura romena a Cascais e a Estoril, tudo sob o cuidado e a dedicação da doutora Cristina Pacheco, chefe de Divisão de Animação e Promoção Cultural da Câmara Municipal de Cascais. A doutora Cristina Pacheco não pôde estar presente por motivos profissionais, por isso tenho o prazer de chamar novamente ao palco o doutor António Carvalho, que vai receber
a distinção em nome dela, mas que também foi o homem visionário que nos pôs em contacto. É uma surpresa, mas o que eu posso dizer é que, em nome da minha antiga colega e amiga, que agradecer muito esta distinção. Sei que está num congresso fora daqui de Lisboa e, enfim, dizer que fez essa caminhada connosco nesses anos para exatamente conseguir concretizar no Espaço de Memória dos Exílios uma programação rica e variada. O Espaço de Memória dos Exílios é um espaço museológico único em Portugal, porque foi constituído na antiga e atual, mas construída em 1942, por projeto de Adelino Nunes, uma estação de correios que era muito necessária, porque havia muita gente exilada em Portugal durante esse período e em trânsito, e, portanto, a pressão de toda essa gente levava a que se construísse no Estoril um posto de correios, e a dinâmica de Cristina Pacheco é uma dinâmica a assinalar e, portanto, eu julgo que em nome dela poderia referir isto. Claro que não ficaria bem com a minha consciência se não dissesse que esse trabalho é ajudado no terreno por pessoas como a doutora Margarida Magalhães Ramalho, mas quando chegar a fase dela será, obviamente, convenientemente homenageada. Muito obrigado em nome da doutora Cristina Pacheco. A galardoada desta noite recebe o prémio Amicus Romani pelo grande apoio dado ao leitorado da língua romena da Universidade de Lisboa. E, além do apoio dado ao leitorado, a toda a sua atividade, desde a vinda da professora, da leitora, doutora Roxana Ciolaneanu. Desculpem. O interesse pelo romeno foi tanto que até se inscreveu e frequentou a cadeira de Língua e Cultura Romenas, é verdade? Chamo ao palco a diretora do Departamento de Linguística Geral e Românica, a professora doutora Esperança Cardeira. Obrigada. Obrigada, Sr. Embaixador, Sr. Diretor. Eu agradeço esta honra que eu recebo em meu nome, mas principalmente em nome da Faculdade de Letras, em nome da Universidade de Lisboa. Nós temos uma longa história com a Roménia, tivemos grandes professores que vieram da Roménia e houve assim uma certa interrupção durante algum tempo, mas queremos retomar, estamos a retomar vivamente este interesse pela Roménia e pelo romeno, e temos que agradecer isso muito ao dinamismo da nossa leitora de romeno, que tem tido sempre o apoio do Instituto. E é verdade que eu estive a aprender romeno. É verdade que sou uma aluna muito cábula. Sou uma aluna muito cábula e nos últimos tempos tenho faltado muito às aulas, mas ainda sou capaz de dizer molto mesque. Historiadora de uma grande curiosidade científica, a nossa próxima galardoada aumentou o seu horizonte de investigação para o território tracodácio. Debruçou-se sobre a família real romena com especial atenção para o exílio em Portugal do rei Carol II. A sua laboriosa pesquisa levou à localização e estudo detalhado dos cobiçados diários deste rei aventureiro, em que ele relatou os conturbados anos antes da Segunda Guerra Mundial. Juntou-se à comemoração feita pela nossa embaixada no âmbito do centenário da Primeira Guerra Mundial e esperamos poder continuar esta colaboração. Tenho o prazer de chamar ao palco a doutora Margarida de Magalhães Ramalho. Faça favor. Antes de mais nada, muitíssimo obrigada ao Sr. Embaixador e ao Sr. Diretor do Instituto Romeno e aqui ao meu amigo Gelu. De facto, isto é um prazer receber uma coisa sem ter feito quase nada, porque de facto o rei Carol caiu-me ao colo, salvo seja. Há 10 anos, talvez, a fazer uma pesquisa para uma coisa completamente diferente, porque, embora a minha área de investigação neste momento esteja muito centrada nos refugiados que passam por Portugal
durante a Segunda Guerra Mundial, mas naquela altura ainda não estava esse assunto muito definido. Encontrei um relatório muito curioso da PVDE, portanto da antiga Polícia Política da altura da guerra, que relatava minuciosamente a fuga espetacular de Carol de Sevilha para Lisboa. Ele vem fugido, como sabem, ele estava exilado em Espanha porque não o deixavam passar para Portugal. As autoridades romenas da época, que estavam muito próximas da Alemanha nazi, não lhes interessava que ele saísse da sua área de influência e, portanto, tinha ficado retido em Espanha, que era coisa que ele também não queria chegar pelo menos a Portugal, e consegue, de uma forma completamente aventureira, através de apoios portugueses, incluindo do ajudante de campo do Presidente da República, fugir, enganando as autoridades espanholas, que devem ter ficado desculpem a expressão, com um grande melão, quando veem de repente uma pessoa que era tão vigiada e conseguir enganá-los de uma maneira tão simples, porque ele todos os dias saía de carro e todos os dias acelerava no seu belo carro. E a polícia não tinha capacidade de o perseguir e, portanto, todos os dias chegava à meia e voltava para trás, que ele voltava, portanto, era um bocadinho indiferente. Só que um dia ele não voltou e já tinha todo um esquema montado e acabará por passar a fronteira, ele com a sua companheira, que virá depois a casar-se com ele já no exílio, acabam por fugir dentro de uma carroça, algures junto ao Guadiana, tapados com umas mantas, até passarem para o outro lado da fronteira e depois chegarem a Portugal. É evidente que o Rei Carol tem também tem duas coisas importantes. Para já, porque ele era neto de uma portuguesa e, mais uma vez, a história de Portugal e da Roménia se vão cruzar. A avó, a infanta Dona Antónia, que era filha do rei Dom Luís, do rei Dom Fernando e da rainha Dona Maria II, e, portanto, ele já tinha de si o sangue português, e depois porque ele vai acabar por viver aqui durante a guerra e mais tarde volta depois da guerra, onde vem ficar e acabará por morrer cá. Por outro lado, de facto, esta história dos diários é uma coisa curiosíssima, porque os diários existem, estão cá, adorava publicar aqueles diários, será uma coisa, é uma luta que nós temos tentado arranjar maneira de os publicar, são à volta de 18 volumes, todos manuscritos. Ele tem uma letra relativamente fácil, só que eu não sei romeno. Essa é a parte difícil e, portanto, pelo menos nós andamos a tentar que os diários referentes a Portugal, que ainda são 2 pelo menos, sejam um dia publicados, porque de certeza absoluta que ele vai trazer imensas informações. De qualquer das maneiras, eu espero continuar a poder dar-vos notícia das coisas que vou fazendo e que isso seja útil para todos. Muito obrigada. A seguinte galardoada abriu-nos as portas para uma primeira colaboração com o Museu de Artes Decorativas Portuguesas. Digo isso porque no ano passado, em outubro, recebeu uma exposição de joalharia da autoria de Maria Naco durante um mês, que teve bastante sucesso. Tudo isso não teria sido possível sem o apoio da diretora do Museu de Artes Decorativas Portuguesas, doutora Maria da Conceição Amaral. Se faz favor de subir ao palco. Bom, sou baixinha. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer muito ao Sr. Embaixador esta honra, ao Sr. Diretor do Instituto Cultural Romeno também este prazer de estar aqui nesta nova sede fantástica, e agora somos mais vizinhos ainda, e ao meu amigo também, o Vice-Diretor também do Instituto Cultural Romeno, todo o apoio, e o facto de se terem lembrado do Museu de Artes Decorativas da Fundação Ricardo Espírito Santo para uma exposição tão emblemática sobre a arte de saber fazer. Os mestres, os artistas, as oficinas, as pessoas que também lá, todos os dias mantêm estes saberes fazer, todos os dias continuam a ensinar, como é o caso do mestre, do pintor e do artista Maria Naco. Foi para nós também uma experiência muito gratificante, porque foi cruzar mestres que aprenderam e que tudo o que sabem receberam de alguém. Esta transmissão de saberes, esta transmissão de conhecimentos que às vezes não se consegue na escola.
é na oficina, é no ambiente, é na produção da obra artística que se cruzam também estas formações. E foi interessante cruzar o mestre Mariano Naco com os nossos mestres das oficinas, quer da cinzelagem, da latuaria, porque ele trabalhava e os que nos mostrou eram peças de prata, com pedras, e no confronto com as nossas peças foi muito interessante ver que estas colaborações são muito úteis, muito importantes para nós, que gerimos estes espaços, que temos a responsabilidade de dar continuidade a estes projetos, é perceber que também estamos cá para promover estes intercâmbios e que eles não podem ficar numa exposição, devem continuar e devem trazer frutos futuros de mais colaborações, de mais apresentações, mas essencialmente de colocar as pessoas em diálogo umas com as outras. E os artesãos precisam cada vez mais disso, de abrir também o seu mundo e as suas visões, e que aquilo que é feito à mão é hoje um produto altamente qualificado. E um altamente qualificado, digo, também numa posição de que a manufatura artística é hoje a arte de bem fazer, que devemos dar continuidade. Agradeço mais uma vez este convite, esta amizade e também esta vizinhança. E agora o nosso último premiado, ou a nossa última premiada. Com o público de quase 70 mil visitantes no Museu Nacional de Azulejo, a exposição de cerâmica Lugares Onde Estarei, de Cristina Bolbora, além do cuidado materno por parte do Museu Nacional do Azulejo, passou a ser também apadrinhada pela Divisão de Museus e Credenciação da Direção-Geral do Património Cultural, sob a orientação inteligente da sua chefe. Através das suas incansáveis diligências, coordenadas com as do Museu Nacional do Azulejo, mais de 100 peças organizadas em temas com nomes enigmáticos iniciaram a sua itinerância no Museu Nacional de Machado Castro. Este projeto é único no panorama dos nossos eventos e abriu caminhos para novas direções do Instituto Cultural Romeno. Esses caminhos teriam sido impossíveis sem a coragem que a doutora Teresa Mourão nos impregnou. Obrigada e faça favor de subir ao palco. Boa tarde. Agradecer em primeiro lugar ao Sr. Embaixador, ao Sr. Diretor do Instituto Cultural Romeno, ao Sr. Vice-Diretor do Instituto Cultural Romeno e à minha incansável colega Roxana, porque se a coragem foi minha, foi muito mais dela e foi muito mais do Instituto Cultural Romeno. De facto, a exposição Lugares Onde Estarei e a magia da Cristina Bolbora mereciam não só a recepção e a excelente exposição que esteve no Museu Nacional do Azulejo, mas mereciam muito mais e mereciam esta itinerância por Portugal, porque mereciam ser vistas e apreciadas. Cada joia que está presente naquela exposição emociona o seu público como me apaixonou a mim. Portanto, foi mais do que coragem, foi um projeto de paixão e foi com enorme prazer e gosto que conseguimos levar a cabo a itinerância da exposição da Cristina Bolbora. E para mim é, de facto, com igual gosto, privilégio e honra ser mais amiga do Instituto Cultural Romeno. Muito obrigada. Vamos receber mais uma vez ao palco o nosso diretor, o Dr. Daniel Nicolescu, que falará um bocadinho sobre esta exposição que inaugurou na Galeria das Salgadeiras e agora está conosco no Instituto Cultural Romeno. Passa. Foram muitas palavras esta tarde, mas peço a vossa atenção por mais 2 minutos. Trata-se de um gesto de reverência para com o pintor Gili Mocano, que nos ajudou a revestir as paredes da nossa sede por ocasião da inauguração. Portanto, conforme a Wikipédia,
Gili Mocanu é um dos mais promissores e influentes artistas rumenos no momento. Além disso, acho que é um dos mais originais e mais inquietos. E diria até um dos mais infelizes. Por quê? Gili pinta, escreve e publica poesias. Compõe música. E encara cada projeto como um desafio, sem ter interesse em fazer carreira como alguma das suas qualidades artísticas. O que ele pretende é criar desconforto, mas os seus quadros são sempre apreciados e ninguém fica ofendido a observá-los, a ouvi-los. É um rebelde que faz o mundo bater as palmas. Tem a vocação de underground, mas apresentou exposições no Museu Nacional de Arte da Romênia e em outras galerias do mundo inteiro. Recebeu inúmeros prêmios. Começou com uma pintura figurativa, com toques expressionistas, e em seguida começou a explorar o registro abstracto nas suas formas diversas. Atualmente chegou a uma fase de geometrias não euclidianas, em que as formas tradicionais, o triângulo, o quadrado, o círculo, a curva, se dissipam, se cruzam numa arena onde a total falta de luz e o branco deslumbrante lutam por cada nuance que cada um tenta roubar ao outro. Cada tela é um espetáculo deste luz-maquia. Esta é uma palavra que inventei esta noite, não sei se isto é em português, luz-maquia, uma luta da luz, em que a escuridão da cegueira expressa-se plasticamente com toda uma gama fovista. Se tivesse que dar um título a esta exposição, eu teria dito, parafraseando o título de um romance famoso de Yasmina Khadra, O que o dia deve à noite. O nosso pintor começou sua carreira com a exposição Gili Faleceu. Agora, passados mais de 15 anos de carreira, deveríamos acolhê-lo, ainda que ele não goste, como Viva Gili. Obrigado. Vamos dar início agora a um pequeno recital apresentado por dois artistas que foram, digamos, já que usamos essa palavra, sob o cuidado materno, estiveram sob o cuidado materno da Elena Dumitrescu Nendvik, da nossa querida cantora Elena Dumitrescu Nendvik. Os artistas desta noite são Alexandra Bernardo e Bernardo Marques, que tenho o prazer de convidar ao palco. Façam favor. Noi não avem nevoie de microfone.